Obrigado, Vanderly. Lucas, capítulo 10, o versículo 38. Agora, finalmente, nós vamos ler juntos. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e aproximou-se, disse: Senhor, não te importa de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos proferir juntos o verso 42. Mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, que seja o Teu nome glorificado. O que é que nós, Pai, podemos apresentar ao Senhor em primeiro lugar? Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua palavra, não precisamos de recurso financeiro, não precisamos de bens materiais de uma forma geral, e até mesmo da saúde, que muitas vezes temos não só a nossa, mas de tantos irmãos, tão debilitada. Sabemos, Pai, que no final de tudo, somente a Tua palavra, que é a verdade, é necessária para nós. Nos ajude, Senhor, a compreender isso. Olhe para o meu irmão que está, Senhor, ansioso por tantas coisas, está lidando com tantas coisas, que o Senhor Deus nos abençoe de forma que possamos valorizar aquela única coisa necessária, que é estar na Tua presença, recebendo a Tua palavra. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto é um texto absolutamente muito fácil de aplicar para o nosso tempo. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de uma maioria estar correndo de um lado para o outro, lidando com tantas coisas. O contexto aqui do texto que nós lemos é na casa de Lázaro. Consta aqui a pessoa de Marta e Maria. Se você ler o texto da ressurreição de Lázaro, que está aí no capítulo 11 de João, você vai encontrar elas agora, mais uma vez, as duas, e agora sob a ótica da ressurreição de Lázaro, seu irmão. Ele não é citado aqui, mas ele está certamente no grupo de pessoas que está ouvindo a palavra. Os discípulos de Jesus estão na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles estavam ali numa capacidade mínima de pelo menos 13 pessoas, os 12 apóstolos, Jesus e, é claro, os que andavam com ele, talvez ali 30, 40 pessoas naquele lugar. E Marta estava, conforme disse Jesus, ansiosa e preocupada com muitas coisas. E o que era isso? Quando um judeu recebia alguém em casa, tratava de tudo da pessoa, até mesmo lavar os pés e, às vezes, o lavar também a cabeça, as mãos, para que a pessoa, ao se lavar e se perfumar, se sentisse bem na casa. Você imagina um ambiente onde terá que fazer isso com um grupo de, no mínimo, 25 pessoas. Eu aqui até citei um número talvez muito grande, inicialmente. Mas o texto nos dá um entendimento claro de que ela estava comandando lidar com tudo isso.
E tudo isso é muito legítimo e as pessoas facilmente podem se envolver com trabalhos que visam agradar a Deus. E eu estou falando sobre o ativismo. Existem pelo menos 2 grupos de pessoas que eu quero falar hoje. Aqueles que fazem atividades para Jesus e que cumprem bem as atividades, mas não têm recebido sua palavra. Eu vou citar para você aqui uma preocupação minha e da minha esposa, porque nós estamos sempre observando e buscando chegar a um bom acompanhamento, principalmente para com os adolescentes. Como assim? Nas nossas conversas sobre o pastoreio e o acompanhamento individual, muitas vezes nós vemos jovens e adolescentes que se dão para tarefas na igreja. E que coisa boa! Aliás, os jovens e adolescentes são os que terão maior capacidade de lidar com as tarefas da igreja, dado ao número de coisas com a tecnologia. Agora mesmo nós temos no multimídia ali sempre 1, 2 pessoas. Nós temos uma pessoa na transmissão, a transmissão acontece aqui em cima do púlpito, na salinha aqui, e tem ali o computador, o monitor, as coisas todas acontecendo. Se alguém pede oração, eles nem sempre tem uma pessoa também, tá? Mas a maioria das vezes nós temos uma pessoa ali. E os jovens e adolescentes têm uma facilidade enorme de aprender e aprendem muito rápido a lidar com tudo isso. Os irmãos devem lembrar, quando tínhamos aqui a filmagem, acontecia sobre uma plataforma que nós mesmos fizemos, e tinha que montar todo o culto, aquela plataforma, o pedestal, a câmera, e nós deixamos de fazer isso porque adquirimos uma que fica fixa no local. A esse momento agora, por exemplo, ela está ali sendo operada pelo computador se necessário. Hoje aconteceu isso. Quando o coral se apresenta, muda a dimensão do foco, muda onde precisa ser observado. Se alguém tiver ali dando o estudo, no caso, nós já transmitimos o estudo da EBD há um tempo atrás, e tem alguém lá trabalhando. Os jovens e adolescentes têm uma facilidade muito grande de aprender tudo isso. Nesse momento, nós temos o culto das crianças acontecendo aqui do lado. E na EBD temos a salinha, ao mesmo tempo a salinha funcionando dos menorzinhos. E tudo isso pode ser considerado um ativismo, todas essas coisas, se a pessoa não está recebendo a palavra de Deus. E você sabia que é possível você fazer tudo na igreja e não receber o que é necessário? O que é necessário? Uma coisa é necessária. Qual é, irmãos? A palavra. Está aí no versículo 42. Mas uma só é necessária. O Senhor Jesus deixou claro aqui, uma só é necessária. É a palavra, que não poderá ser tirada. Entenda, nós estamos falando de algo que acontece, e isso acontece, e aí vem a minha oração, e a minha oração sempre é essa: Senhor, toma nas tuas mãos, e não permita esse jovem, esse adolescente se tornar um ativista. Ele faz atividades, ele está sempre fazendo alguma atividade, mas ele não teve uma experiência com Cristo, ele não ouviu a voz de Deus ecoando no coração dele, e se ouviu, parou pelo meio do caminho. Ele não está mais movido pelo coração aquecido do Senhor com o coração dele. Meus irmãos, eu acredito que é de conhecimento de todos que o que mantém uma pessoa na fé é o Senhor falando ao coração. Ele renova a aliança, ele restabelece em nós a sua força, a força para caminharmos na fé. Não é possível alguém caminhar sem essa intimidade com Deus, aonde Deus para mim é real, eu posso tocá-lo pela fé.
E eu não estou falando de todos os dias ser aquela maravilha, mas eu estou falando de que você tem a presença de Deus sustentando você, e o próprio Deus sabe o que deve falar com você e quanto tempo você vai esperar firme, porque você sabe em quem crê. Esse mover somente debaixo desse mover que nós podemos caminhar na fé. Então, o outro grupo que eu quero falar é o grupo que está com tantas tarefas, e o mundo de hoje nos dá para dar e vender. O tempo das pessoas é disputadíssimo. Antes era só diante da TV, no tempo que não tinha celular na mão, lembra disso? Era um tempo disputado. Hoje, à tarde, eu conversava com meu garoto, eu e minha esposa, a gente contando quando nós éramos pequenos, e como a TV era importante aos domingos de tarde. Lembra, irmãos, desse tempo? Não é? Quem era as pessoas que ficavam aos domingos de tarde de frente para a TV? Quem era aqui, irmãos, quando era garotinho? Né? Eu me lembro, irmãos, eu estava assistindo o canal da TV nesse tempo, quem tinha TV controle remoto era alguém com condições, né? Lá em casa o controle remoto era eu, né? Meu pai do sofá dizia: meu filho, põe no canal tal, né? Só tinha 5, né? Mas ele aqui dizia, aí eu ia, me levantava, ia lá e trocava o canal, não tinha controle não. Já era uma maravilha aquilo tudo. E aí, eu me lembro dessas coisas, mas hoje em dia a coisa está mais avançada. Agora o que era na TV está na mão. E na privacidade de algo que só você, por ser seu celular, você acessa. Então a atenção das pessoas está muito mais disputada. Sabe o que é que os pastores conversam quando eu tive contato recentemente nas minhas viagens com os pastores, que de vez em quando a gente vai junto para algum congresso, alguma coisa? E eu já ouvi de tudo, dentre elas, que o pastor está aqui pregando lá na porta, um jovem, um adolescente, chega de: pastor, aquilo que o senhor falou assim não é dessa forma não, é desse jeito. Ele já viu na internet, já analisou, e o pastor cometeu um erro ali, e citou uma coisa que não é bem dessa forma, uma informação, né? Então eles estão conectados, e muitas vezes estão sem dar prioridade, muitas vezes não, estou sendo legal, né? Estão sem a palavra, não tem Bíblia, não tem Deus, não há conexão com o que é mais importante. Meu irmão, o que é que você tem que ter como mais importante na sua vida? O que é? Eu quero deixar claro aqui para você, que já disse aí, minha família, pastor. Meu irmão, sua família, sem você ouvir Deus, está em risco. Sem você estar na presença de Deus, seus filhos estão em risco, sua esposa está em risco, seu trabalho está em risco. O que é que nós temos de mais importante na nossa vida? Se é as atividades, se é o correr para lá e para cá, e você não tem recebido a palavra de Deus, pare tudo que você está fazendo agora. E entenda, Jesus está ministrando aqui algo que nós precisamos ouvir no mundo de hoje. Essa palavra é atualíssima. Por quê? Porque aqui uma pessoa se aproxima de Jesus e diz para ele: o Senhor não vai dizer para ela ficar que nem eu estou, ansiosa por muitas coisas? Irmãos, eu não estou dizendo que você agora vai se trancar e só ler a Bíblia e orar. Eu não estou dizendo que não é possível, você precisa estar atento às suas responsabilidades do seu dia a dia. Mas você pode e deve fazer isso conectado com Deus, em comunhão com Deus, aonde você vai, fazendo o que você estiver fazendo, você está na presença de Deus, movido por Deus, obediente a Deus, servindo a Deus. Está estabelecendo como mais importante a palavra de Deus significa que você está todo o tempo
buscando estar na presença do Senhor. Você vai andando na rua, você volta do trabalho, vai para a escola ou a universidade, mas você está centrado em Deus. E meus irmãos, como isso é necessário no nosso tempo. Eu estou dizendo que você pode fazer tudo que você está fazendo, mas no seu coração os olhos de Deus estão fincados e você está firmado na presença do Senhor. É assim que tem que ser. Então, quando nós olhamos para Marta e olhamos para Maria, uma se assentou para ouvir. E aí eu quero dizer para você, não há como receber a palavra de Deus sem parar um tempo, sem parar um momento. Não há como fazer isso. Eu quero dizer para você que está dizendo aí no seu coração, pastor, eu vivo pensando em Deus toda hora. Não estou falando disso, não. Eu estou dizendo que você que vai estar totalmente pensando em Deus e voltado para Ele, submisso a Ele, você também tem que parar para buscar Deus. Você vai escolher um espaço na sua casa, você vai estabelecer um ambiente, e você vai buscar o Senhor. Você vai se assentar e vai dizer, eu vou ler a Bíblia, e vou ler em oração. Um dia me perguntaram, pastor, lê a Bíblia ou ora primeiro? Eu adoto isso, né? Eu primeiro leio a Bíblia, porque a minha oração vai ser diferente depois que eu receber a palavra. Meu irmão, depois que você receber a palavra, você vai ter muito o que orar. Seu coração vai se encher do propósito de Deus, você vai ser munido da palavra do Senhor, e isso vai mover na sua vida. E eu quero dizer aqui hoje à noite, você precisa parar o que você está fazendo. Pare de dar desculpas, pare de ficar inventando justificativas que realmente são justificativas que ninguém vai conseguir falar contra. Se você começar a falar como é importante o seu trabalho, como é importante a sua família, talvez, conforme você contar, você vai botar alguém para chorar. Mas eu quero dizer para você que não há nada mais necessário, em primeiro lugar, do que ouvir Deus. E a sua palavra, os 66 livros estão aí na sua mão, estão aí no seu aplicativo. Aliás, irmãos, nós não temos possibilidade de alguém dar desculpa. Porque se você estiver no ônibus, não dá para abrir a Bíblia. Pastor, o ônibus é tão apertado que não dá nem para abrir a Bíblia. Mas você tem como segurar o celular, meu irmão. Você tem como ler a Bíblia durante o tempo que você quiser. Você está, aliás, irmãos, vai até parar de reclamar quando vai ao banco, né? A pessoa vai pouco ao banco depois de tanta tecnologia, é verdade, mas há muitas pessoas que ainda precisam ir. Seja onde for, no consultório médico, você esperando sua vez, você vai ali utilizar o tempo para ser edificado. Eu não me canso de ensinar que todo crente tem que ter duas leituras. A leitura da Bíblia toda, aonde você vai pegar um aplicativo de Bíblia e você vai fazer um plano de leitura da Bíblia toda em um ano. E se você não estiver cumprindo, você vai se corrigir, vai cumprir, e você vai terminar o ano tendo lido a Bíblia toda. Pastor, não consigo fazer assim. Que você leia em 1 ano e meio, que você leia em 2 anos, mas que você tenha esse propósito firme de terminar de ler a Bíblia a cada ano. E a outra leitura é a leitura visando entender a Bíblia. Você vai aproveitar, por exemplo, da pregação de hoje à noite, e surgiu uma dúvida, você vai estudar isso, você não sabe a respeito disso que foi falado, você quer se aprofundar, você vai poder fazer isso. Eu fiz alguns testes com o ChatGPT, meus irmãos, rapaz, agora que não tem mais desculpa mesmo para crente, né? Não existe mais como alguém dizer, eu não sei, porque até um computador, até uma inteligência artificial está ajudando para elucidar situações bíblicas. E é claro, você precisa parar o que você está fazendo.
Estabeleça um horário para buscar a Deus. Estabeleça um momento em que você vai buscar o Senhor. Uma coisa que eu sempre digo para quem está para tomar alguma decisão extrema, principalmente você vai tomar uma decisão, você não pode tomar a decisão sem primeiro estar buscando a Deus. Então, aqui Jesus estava reunido, meus irmãos, eu quero lembrar que Jesus pregou pessoalmente durante 3 anos, 3 anos e meio. E essa mulher que recebeu Jesus em casa estava buscando tirar uma outra pessoa de ouvi-lo, que era Maria. Marta não só queria ficar sem a palavra, mas queria também que a sua irmã naquele momento não estivesse buscando ao Senhor. Talvez você já tenha feito isso e não sabe. Eu quero chamar a sua atenção, porque nunca houve um tempo como esse, onde as pessoas não têm tempo para nada. Saiba bem, meu irmão, nós estamos numa batalha. Quem vai vencer essa batalha não é o diabo, não é. Diga amém aí, meu irmão. Não é o diabo. É o Senhor manifestando na sua vida as promessas dEle. Diga amém, meu irmão, eu recebo. Então, o que é que nós vamos fazer? E aqui eu chamo a sua atenção, eu retorno no entendimento do texto. O que é que nós temos que ter como mais necessário na nossa vida? Está escrito no verso 42. Mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aí eu quero observar com você o comportamento de um e de outro. Por favor, abra rapidamente sua Bíblia no Evangelho de João. Agora traumatizou, irmãos. Meu Deus. Aí eu estou olhando aqui se é João mesmo, né? É João mesmo, vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou narrar a passagem. É a ressurreição de Lázaro. Jesus esperou 4 dias para estar ali. Ele só se moveu para viajar até o local que era distante. O equivalente, quando ele chegasse, seria o 4º dia de enterrado, de morto. Enterrado Lázaro, no caso. Já estava há 4 dias. E o texto vai dizer, a partir do versículo 17, que Jesus se aproxima da casa de Lázaro, onde estavam, é claro, as irmãs, Marta e Maria. Marta sai da casa e vai encontrar com Jesus. Maria fica quieta em casa. O texto segue dizendo que Jesus se aproxima um pouco mais, aí só depois que Maria se levanta para estar com Jesus. E ela repete a mesma fala de sua irmã. A sua irmã, Marta, quando encontra com Jesus, ela diz para Jesus o seguinte, ela fala exatamente essas palavras: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O texto está aí no verso 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. E aí Jesus segue falando com ela: teu irmão ressurgirá. Verso 23. O texto segue, Jesus fala da ressurreição, que Ele é a ressurreição e a vida. Ele está buscando ensinar Marta a respeito. Maria fica em casa, e quando ela se levanta, Jesus está próximo já da casa deles, do local onde for enterrado o Lázaro. E então Marta, quando se aproxima, ela repete a mesma coisa: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Note aqui, a fé delas permitia que elas acreditassem que o irmão não teria morrido, porque Jesus teria intervido e ele seria curado. Ele teria trazido sobre ele ali, estendido a mão, e ele seria curado. Mais tarde, quando Jesus pede para ir até o túmulo, o texto segue, versículo 34, né?
onde o puseste? Jesus pergunta. E aqui vem a passagem, Jesus, ele se compadece, ele chora, versículo 35, famoso texto, né? O menor versículo da Bíblia. E ele segue até o túmulo, as pessoas comentam, olha como o amava, né? Ele chorou. E aí o versículo 39, Jesus diz, tirai a pedra. O que é que Marta disse, irmãos? Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. O que ela disse aqui para Jesus, irmãos? Senhor, o que é isso? O que tu vai fazer? Né? O Senhor vai tirar a pedra, está cheirando mal, o Senhor vai abrir o túmulo. Irmãos, imagine agora você tendo, vamos imaginar que Marta ou Maria, Marta especificamente, ela estivesse lendo essa passagem com o nome de outra pessoa, e ela soubesse toda a história que se seguiu, como nós sabemos agora, né? Nós estamos vivendo pós a ressurreição. Jamais diríamos isso, mas naquele momento ali, naquela hora ali, o que nós vemos é o resultado de quem, provavelmente, nós não podemos afirmar isso de forma cabal, né? Está vendo aqui o resultado, né? Não podemos afirmar, mas também não podemos defender. Em outras palavras, nós estamos vendo a conduta de quem talvez não separou um tempo para ouvir Jesus. Creu pela metade. Pastor, mas e Maria? Como eu disse, Maria repete a mesma palavra. No entanto, aqui, Maria está calada. Ela não interfere no que Jesus está fazendo. Meus irmãos, todas as vezes que os discípulos interferiram em algo que Jesus estava fazendo, é porque eles não o conheciam suficientemente. Jesus, ele abençoou as crianças tantas vezes, mas um belo dia que as crianças se aproximaram, eles quiseram que elas fossem embora. Então ele diz a famosa fala, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Lembra do cego Bartimeu, que eles disseram para ele se calar? Foi o que Jesus disse. Tragam ele para cá. E Jesus deu atenção àquele homem. Meus irmãos, o que é que vai acontecer conosco se nós não pararmos para receber a palavra de Deus? Preste bem atenção, meu irmão, porque é muito legal você estar aqui, que bom, você está em comunhão com a igreja, você está em comunhão com seu irmão, você veio ouvir a palavra de Deus, mas você, igual ao pastor, ao missionário, a qualquer um, você tem que parar para buscar Deus e saber que você está encontrando Ele. Quando é que nós encontramos Ele? Quando nós percebemos que o nosso coração está sendo edificado, que a nossa vida está sendo transformada, se não está se lendo a Bíblia como quem lê uma revista qualquer. Com todo respeito à Escritura. A Escritura Sagrada, ela é poderosa para o coração do homem, ela foi produzida para alcançar o seu coração. E para alcançar o coração, você tem que parar o que você está fazendo para receber. Senhor, fala o meu coração. Aliás, eu deixo até a recomendação. Se você está acostumado a orar e você não para de falar, meu irmão, no final da sua oração, pare e diga, Senhor, fale ao teu servo, fale comigo. E pare de falar e faça silêncio na presença do Senhor. Eu só aconselho isso depois de você estar edificado. Você leu a Bíblia abençoadamente, você orou abençoadamente, aí você vai ouvir a voz de Deus. Eu vou repetir, não faça isso se você está em pecado, você passou o dia tribulado, não lê a Bíblia há uma semana e você vai querer parar para ouvir a voz de Deus. Está arriscado ouvir, eu vou mandar um raio, né? Estou brincando, irmãos, é claro que não, né? Mas está arriscado ouvir a voz do seu coração. Está arriscado ouvir a voz da sua mente. Aí alguém diz assim, pastor, quando que a gente sabe que não é a nossa mente? Meu irmão, faça isso que eu estou dizendo.
Primeiro consagre sua vida, primeiro busque a Deus, sinta a presença de Deus, e aí depois você para tudo para ouvir o Senhor ministrar o seu coração. Pode ser que Ele não fale nada, mas a presença dEle fale tudo ao seu coração. Quem aqui já teve essa experiência, irmãos? Irmãos, Deus não falou nada comigo, mas a presença dEle respondeu um monte de perguntas. Quando terminou, não tinha mais nada para perguntar a Ele, eu estava preocupado, não estou mais. É sobre isso que eu estou falando. Ninguém vive na fé sem isso, irmãos. Então, quem que abriu a boca para tentar corrigir o que Jesus estava fazendo? Marta. Maria ficou como? Está calada, ela não fala nada. Aliás, irmãos, como é melhor ficar calado, hein? Como é melhor? É muito melhor ficar calado. Já viu aquela pessoa? Fulano se desviou. Aí ela já diz, eu creio que foi por isso. Virou Espírito Santo, né? Aí fulano largou de Beltrano. Eu acredito que acontecia isso e aquilo outro. Meu irmão, pare. Aliás, quando você ouvir uma catástrofe de alguém, não fale nada, só diga, vamos orar. Que Deus tenha misericórdia, que isso não aconteça aqui em casa. Que isso, pastor? Que isso nada, meu irmão. Está lá Davi, uma bênção, de repente, põe os pés pelas mãos. Ali é a mais pura prova de que nós, hoje estamos bem, amanhã podemos estar com os pés pelas mãos, colocando os pés pelas mãos. E se você disse aí no seu coração, eu não, meu irmão, misericórdia duplicadamente para você. Porque você é candidato, você não entendeu ainda. Então, a palavra de Deus diz, tirai a pedra. Está onde, Marta? Senhor, já cheira mal. Faz 4 dias que o homem morreu. E aí Jesus prossegue, irmãos. Isso é que conforta o nosso coração. Se Deus vai olhar para a gente, como é que seria? Né? Irmãos, Deus sempre será Deus e Ele sempre fará o que Ele quer fazer. E Ele não se deixa levar pelas nossas palavras de falta de sabedoria. Glória a Deus por isso. Ninguém pode impedir o propósito do Senhor. E disse Jesus, graças te dou, parte B do verso 41, Pai, graças te dou porque tu sempre me ouves. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão, para que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. E aí vem a famosa frase, Lázaro, sai para fora. Jesus havia acabado de dizer, eu sou a ressurreição e a vida, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês nisso? Então, nós estamos diante daquele que declara que é e mostra que é. Jesus estava mostrando aquelas pessoas, por isso tinha que morrer Lázaro, por isso tinha que esperar 4 dias, porque isso mexeria com a estrutura deles. Meus irmãos, quantas vezes Deus está buscando mexer com as nossas estruturas? Quantas vezes Deus está buscando mexer com a nossa estrutura e nos dar a maturidade necessária. Mas se Ele perguntasse para nós se nós queremos viver a morte de Lázaro nas nossas famílias, se Ele perguntasse para nós se nós queremos esperar 4 dias após a catástrofe sem nenhuma resposta, meu irmão, sabe o que é que a maioria de nós, se não todos nós, né? Nós responderíamos, Senhor, tenha misericórdia de mim, não me deixe passar nada de mal neste mundo. Eu me lembro de uma série que preguei recentemente, aliás, foi a penúltima agora, que eu disse que quem crê dessa forma está terminantemente errado e é candidato à frustração, a ficar desanimado, conforme se diz por aí. Porque creu errado da Escritura.
Nós nunca tivemos a promessa de que nós teríamos uma vida bela, uma vida mansa. Nunca tivemos essa promessa, meus irmãos. Jamais tivemos essa promessa. Nós sim sempre ouvimos da palavra de Deus que o Senhor absolutamente, Ele nos conduzirá, nos acompanhará com seu poder, mas nessa terra teremos lutas e tribulações, dificuldades diversas, e nessa caminhada Deus quer que tenhamos a postura, muitas vezes, de ficarmos quietos. Não fale nada. Meu irmão, é direto isso. A pessoa está doente. Por que eu estou doente? Por que Deus está me permitindo? Ah, Senhor, eu não sei o que vai ser de mim. Aí a pessoa começa a dizer, se Deus não me socorrer até amanhã, eu não sei o que vai ser de mim. Aí começa. Irmãos, eu tenho para mim que tem casos que nem do diabo mais precisa. A pessoa já é necessária, já está bom. Quantos entenderam o que eu estou falando? Não precisa nem de demônio. Eu tenho para mim que tem demônio deitado numa rede. Porque eu nem precisei trabalhar hoje. O diabo dizendo, eu cheguei lá, ela já estava se amaldiçoando, já estava dizendo que ia parar, não tinha nem serviço para fazer, bati o ponto e vim embora. Claro que não é assim, você está entendendo o que eu estou falando, né? Você está entendendo o que eu estou falando, não é? Então, em alguns casos, o diabo nem precisa mais fazer nada, irmão. A pessoa que já está dizendo. Agora, por que é assim? Porque ela mal começou, Deus está caminhando com ela. Deus está indo com ela. Meus irmãos, o silêncio de Deus, muitas vezes, é um momento de crescimento. Você quer ter o que contar de Deus? Você vai ter que passar, meu irmão. Você quer ter estrutura em Deus? Você vai ter que passar, porque é quando você percebe que você é pó e cinza, e Deus vai lá e te socorre, aí você começa a ter uma outra visão. Então, que nós sejamos edificados, que a nossa conduta diante do que Deus está fazendo seja conduta sábia, jamais de corrigir Deus, jamais de questionar Deus, mas no mínimo ficarmos quietos, deixando Ele fazer o que Ele sabe fazer. Se alguém te perguntar, e aí você tem uma ideia do porquê? Eu digo, meu irmão, só sei uma coisa, que o chamado de Deus é que eu ore sem cessar. E que eu tenha a palavra de Deus como algo mais importante na minha vida. Se você está aqui hoje e talvez você não está entendendo porque você ouviu sempre que o mais importante é a sua casa, entenda bem, o mais importante é a sua casa, mas você tem que estar na presença de Deus, com a palavra de Deus, e aí a sua casa vai ser o que você está buscando. Do contrário, meu irmão, você está pondo em risco. Eu quero anunciar aqui para você. Pessoas que não buscam a Deus, que não param o que estão fazendo para se nutrir do Senhor e depois continuar. Pessoas que não dedicam tempo para se encher de Deus, estão pondo em risco o que estão fazendo. Estão pondo em risco as pessoas da casa. Quero dizer para você, minha irmã, que o seu esposo ainda não é crente, seja cheia do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que os homens são santificados por mulheres santas que santificam seus maridos. Você, meu irmão, que a sua esposa não é crente, seja cheio do Espírito Santo, de forma que sua esposa vai dormir e acordar com um homem de Deus. Eu não me esqueço dessa experiência. Um dia uma senhora, que o marido a deixou e ela estava buscando a Deus para que ele voltasse, mas ele não voltou no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto, no sétimo. Já estava bom tempo, eles haviam se separado e ela buscando a Deus. E ela disse, quando que ele vai voltar? E eu disse, minha irmã, quanto tempo a senhora demorou para encontrar com Cristo? Ah, eu demorei anos, aceitei Jesus, já era com a idade elevada. Pois é, meu irmão, assim como nós não podemos determinar o dia que o seu marido vai voltar, como também não se pôde determinar, assim foi com a senhora que demorou tantos anos para conhecer. O que é que eu disse para ela? Uma palavra desanimadora? Não, é a realidade.
Nós não podemos determinar o dia da salvação de uma pessoa, mas se nos perguntarem a respeito, nós estaremos orando e jejuando para que ela seja salva, nós estaremos pregando a palavra de Deus para que ela seja salva, sim, mas o que muitas vezes nos falta é ser cheio de Deus e ter em nós o que é necessário. Meu irmão, o que é necessário na sua vida, em primeiro lugar? Necessário na sua vida, em primeiro lugar, é receber de Deus sua palavra. Eu digo a você, se isso não fosse latente na minha vida, eu acredito que eu já não estaria mais na fé, não estaria mais em Cristo, talvez não estaria mais vivo. Por quê? Porque 24 horas por dia seremos tentados a pôr os pés pelas mãos, mas a palavra de Deus é âncora na nossa vida. E esta palavra, quando entra no coração, ela gera vida, ela gera novidade de vida, e alguém agora pode ser instrumento nas mãos dele. Meu irmão, se encha do Espírito Santo, que a sua família, eu me lembro, um dia falando com uma pessoa sobre isso, eu disse, olha, Deus ama tanto o seu marido que salvou você. Pastor, mas ele não vai salvar meu marido quando? Olha, ele ama tanto o seu marido é durão, do jeito que a senhora está dizendo. Pense num jumento de tração, meus irmãos. Era aquela irmã contando. O jumento de tração fazia curso com ele, de brutalidade. Pense num homem bruto, ignorante. E eu disse para aquela irmã, não me esqueço disso também, eu digo, Deus ama tanto esse homem, que ele salvou a esposa dele. E agora, a esposa dele vai dormir do lado dele, cheio do Espírito, pregando a palavra. Se não pode pregar, vai viver a palavra. Deus ama tanto o seu marido. Ele não vai ouvir ninguém pregar, mas ele, quando a senhora falar, ele vai, no mínimo, respeitar. Aliás, irmãos, eu já vi tanto homem bruto, jumento de tração, de brutalidade, mas quando a mulher fala, o bichinho fica com os olhinhos diferentes. Quem aqui já viu isso? Quem aqui já viu? É ou não é? A mulher dá só uma olhada, é porque ela amolece o coração dele, meu irmão. E agora imagine essa mulher cheia do Espírito Santo. Eu não estou falando de mulher que manda no marido, eu estou falando de que o amor entre os dois tocou aquele coração endurecido para tantos, mas no relacionamento aquela mulher abençoou a vida daquele homem. Eu acho tão bonito isso, porque há ali naquela pedra dura um diamante dentro. O amor entre aqueles dois gerou isso, mas como tem que ser? Cheio do Espírito Santo. Como é que eu vou ser cheio do Espírito? Recebendo a palavra do Senhor. E eu convido você nesta hora a ficar de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. E eu gostaria que você agora afirmasse diante de Deus. Deus falou o seu coração durante esse culto. Talvez aqui, na hora da ministração do louvor, naquele momento de quebrantamento, nós já poderíamos ter encerrado o culto, porque você foi tão abençoado ali. Eu creio que você foi ministrado por Deus. Agora, ore ao Senhor agora. Você vai conversar com Deus dizendo como vai ser a sua busca. Como você vai fazer para buscar o Senhor. Faça isso agora, feche os seus olhos e ore a Deus. O que é que você vai fazer com a sua agenda? Você vai refazer. Você vai refazer a sua agenda. Você vai buscar o Senhor. Por quê? Porque só existe uma coisa necessária: a palavra do Senhor. Levante as suas mãos e ore. Suas mãos simbolizam as obras. Quais são as suas atitudes a partir de hoje? Fale com Deus agora. Senhor, na autoridade do teu nome, eu te peço pelos teus filhos. Eu te peço pela tua igreja. Eu te peço por esse visitante, essa pessoa que veio hoje participar conosco. Senhor, ajuda essa pessoa. Ajuda esse teu filho, essa tua filha. Toma em tuas mãos essa pessoa, Senhor. E conduza, Senhor, para a glória do teu nome. Pai, enche-nos do teu Espírito. Enche-nos de amor pela tua obra e pelas pessoas.
Senhor, renova as nossas forças, restabelece no nosso coração o prazer da Tua presença, Senhor, a alegria da salvação, a alegria de servir ao Senhor, de orar ao Senhor, de abrir a Tua palavra e ler. Restaura. Senhor, nós oramos agora pedindo a restauração. Seja o Teu Espírito Santo restaurando, renovando. Seja o Teu Espírito, Senhor, movendo-se, Senhor, sobre os corações. Assim, Pai, nós oramos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora que o amor de Deus, que a graça